Galera, quando eu comecei a aplicar para fora, tá? Quando eu comecei a fazer projetos comecei a querer trampar para fora, pegar um trabalho, enfim, internacional, a primeira coisa que aconteceu foi que eu comecei a me cadastrar em tudo que é lugar, né? Então, a gente já falou sobre isso e tal, e aí a única coisa que eu vou fazer aqui é a referência do ogro.dev, né? Aqui, a galera, a lista cresceu pra caramba, tá? Cresceu demais, assim, absurdamente, beleza? Se vocês olharem assim, a lista já estava de um tamanho, já está de outro, então quem não olhou a lista atualizada, olha, tá? E eu comecei a entrar nessas plataformas, não essas especificamente, né? Só essas. Quer dizer, não necessariamente em todas essas, porque muitas dessas aqui eu fui descobrindo com a galera. Tem muita gente que vai me ajudando, inclusive o Livinho ajudou bastante. Tem um monte de plataformas que eu não tinha ainda. E aí eu coloquei tudo aqui, né? Então eu fui cadastrando nessas plataformas todas, tá? E melhorei meu LinkedIn, o que eu sempre falo pra vocês, né? Pô, o LinkedIn, coloca o LinkedIn, pô, redondinho, bonitinho, porque a galera chega junto, chama vocês e tal. E na época que eu comecei, inclusive eu tô notando que tá tendo um aumento legal, tá? Não só de vagas, como de gente voltando a falar comigo no LinkedIn. Eu tenho notado que isso tem acontecido de novo. Então, fica ligado nisso aí, coloquem o LinkedIn de vocês já, tá redondinho, beleza? E não dá mole naquela questão de se você começou a estudar, mas não fez nenhum trabalho, não trabalhou em nenhuma empresa. Você ficou 1 ano e meio estudando, mas bota esse 1 ano e meio aí de frila, cara. Não dá mole, entendeu? Porque assim, o recrutador, eles vão limar as pessoas sumariamente, independente se você é bom ou não. Às vezes você com 1 ano e meio consegue aprender o que pessoas com 5 anos não vão aprender, entendeu? Então tem tudo essa. É óbvio que, né? Você vai saber. Você tem que saber o seu limite. Você tem que saber se tem um balizador. Para você ter um balizador, uma coisa que você pode fazer é entrar na guilda e trocar uma ideia com a gente. Beleza? Inclusive, mais uma vez, ogro.dev. Se você clicar aqui em Discord, você cai na nossa guilda. Show? Então vamos voltar aqui para o meu vergonhoso GitHub segundo o Alex. Alex, então, eu não sou um cara que fico focando muito em ter contribuição no GitHub. Eu sei que realmente tem uma galera que acha que, pô, você, por exemplo, gosta muito de ficar fazendo um projeto, estudando e faz POC. E eu acho maneiro, eu acho legal quem faz isso, mas eu não sou assim. E na verdade eu tô meio que cagando pra isso, tá? E muito recrutador também vai estar. É óbvio que, por exemplo, o Alex, ele mesmo já recrutou. Ele recruta de vez em quando, ele é responsável por recrutar. Então ele pode ser uma pessoa que vai olhar meu GitHub e falar assim, pô, será que esse cara, entendeu? Será que é bom? E de repente ele me tira do processo. Agora, são casos e casos, entendeu? Empresas normalmente que são maiores, elas têm um time de RH. Quando é o time de RH, a pessoa não fica olhando muito se você contribui, não. Até porque, vamos lá, hoje eu contribuo no GitLab, eu contribuo em GitHub fechado, eu tenho outra conta de e-mail, tá? Então, tem essas situações aí que... outra conta do GitHub, né? Que é a conta da minha empresa. Então, por exemplo, ó, deixa eu até ver se de repente essa conta que eu tô logado aqui é da empresa. Aí, como é que é diferente, tá vendo? No GitHub da minha empresa é diferente. Então, assim, como é que eu faço para unificar? Não tem como, tá ligado? Então, tem essas situações aí, beleza, galera? Então, e aí, beleza. Aí eu comecei a fazer, então, o primeiro teste que eu fiz de todos foi cara, eu lembro direitinho. Eu fiz um player, tá? Um player foi um cara que veio aleatório, assim. Ele veio, acho que foi eu não me lembro exatamente, eu acho que foi do LinkedIn que ele veio. Mas ele pediu para eu fazer um player, olha só que loucura. Ele pediu para eu fazer um player de vídeo, tá? Que usaria um outro player por trás, tudo bem, mas ele queria ele queria que eu replicasse uma interface de player. E aí eu vou acessar o site aqui para vocês verem. E foi esse player aqui que eu fiz. Ó. Eu não vou ficar mostrando muito código, tá? Eu vou mostrar só o que eu fiz. Então, basicamente, esse camarada aqui, ele usa o React Player e ele está usando o Chakra UI, né? Então, foram as constraints, aliás, as limitações que a pessoa me fez, beleza? E aí eu fiz esse player. Vamos lá. 25k doll, diz minha mulher que para ela me dá mais um filho só ganhando esse salário. Porra! 25k dólar pra ter um filho, fica nos 24. Melhor. Você quer ter mais um filho só por 25k dólar, é caro. Tá caro o filho aí. Uma coisa, se a empresa te pede um repositório para mostrar coisa que você sabe, você tem um repo pronto para isso?
um repositório. Cara, pô, depende. Eu tenho alguns repositórios que eu posso mostrar assim, que eu já mostrei, inclusive documentado bonitinho. Eu vou mostrar um aqui, em live. Mas aí, beleza. Aí como é que funciona isso daqui? Aqui, justamente, você pode botar uma URL de vídeo, e aí eu vou pegar uma URL aqui vou botar um vídeo aqui do próprio YouTube. Ó, pera aí, deixa eu pegar esse aqui que tá na minha reta aqui já. Ó. Beleza. E aí o seguinte, qual era a ideia da parada? Eu posso colocar uma logo aqui, então, mais uma vez, deixa eu ver se eu consigo pegar de repente, ó, copiar link da imagem. De repente eu consigo fazer aqui. Olha lá, tá vendo? Fica aqui, ó. Ele já troca a logo, tá vendo como é que eu tenho componentes aqui que vão se montando e tal. Então, assim, é esse tipo de projeto que eu fiz. Esse foi o primeiro, né? O que eu fiz de todos. Inclusive tem um bug nele, que é o seguinte, ó. Ele tem uma parada que era pra, durante o player, ele queria que eu disparasse uma pergunta e um modal que ia dar pause no vídeo e depois que a pessoa respondesse ia continuar. Então a pergunta 1, vou botar aqui, você assiste o Ogro? Assiste o Ogro? É a primeira pergunta e essa pergunta vai trigar em 5 segundos. Vou tirar o som aqui. Lembrando, cada controle desse, ó, play, o volume, o slider, quando você está fazendo um player, quando você está fazendo, na verdade, uma sobreposição, né? Você controla isso individualmente. Então eu tinha que transferir todos esses controles para o player de trás, que no caso é o React Player. Infelizmente, o player do YouTube especificamente, ele não some essas paradas, né? Ele fica lá, por exemplo, lá em cima, MC Marcinho Glamurosa, aqui embaixo o YouTube, não sei o quê. Hoje em dia ele já não fica mais coisa, mas enfim. Mas beleza, ó. Aí eu botei a pergunta aqui e eu falei que quando der 5 segundos eu quero que essa pergunta apareça. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Quando der 5 segundos, ele vai disparar a pergunta na minha tela. Tá vendo? Ele deu pause no vídeo, isso aí tá acontecendo. Aí eu vou colocar a minha resposta. Sim, claro. Sim, claro, beleza. Aí eu vou enviar a resposta, ele tá enviando a resposta direitinho, ele tá enviando no console.log, só que ele não dá o play no vídeo de novo. Então isso aí é o bug que eu já vi depois. Mas enfim, também eu tinha um tempo, aí ele tem um negócio de cor, e aí muda aqui a cor do slider e tal. Enfim, tá? É um projeto que foi legal, que tá online, que tá funcionando até hoje, né? Isso aí eu fiz, já tem 2 anos, já tem mais de 2 anos. Então foi o primeiro projeto que eu fiz, assim, de tudo, sabe? E o código disso aqui, se eu não me engano, tá aqui, cara. React Interactive Player, se eu não me engano, é o nome desse projeto aqui, ó. Interactive React Player, feito puramente em JavaScript, com React, né? E aí tem Chakra UI, React Player, tá vendo? Tá até documentado. Esse aqui, Alex, ó, tá documentado bonitinho. Quer dizer, bonitinho, né? Tá porcamente documentado, mas tá documentado para utilização. Para quem quiser olhar o repositório e usar, pode usar. E aí tem inclusive o link da demo aqui. Beleza? C Sharp não, pô, peraí. Não, então, C Sharp foi um timer que eu fiz, cara. Mas aí eu só não tenho nem código, cara. Infelizmente eu não tenho código. Eu compilei isso daí e foi, tá ligado? E tem o timer, eu tenho o EX0, depois eu posso mostrar. Mas enfim, posso rodar aqui no meu PC, né? Obviamente, vou mostrar pra vocês. Mas beleza, aí, mais o que, ó? Deixa eu vir aqui no meu OgroDev. Show de bola. E aí, foi o primeiro que eu fiz. E aí muita gente vai falar assim pra mim, pô, Pedro, mas foi o primeiro repositório que você fez na vida? É a pergunta, né? De repente a galera tem essa curiosidade de saber o que eu já tinha feito antes. Se você olhar nos meus repositórios por data, você vai ver que eu tenho alguns repositórios que foram feitos antes, tá? Mas esses repositórios, eles todos são de hackathon, por exemplo. Ó, esse Voago aqui foi em setembro de 2018. Foi um repositório de hackathon, tá vendo? Esse repositório é muito bom, porque esse login styles foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida. Tá? Eu nem sei se está funcionando esse link aqui. Deixa eu ver. Avançado. Não tem como só não tem, né? Sei lá. Mas esse foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida com React. Assim, inclusive, eu fiz esse repositório, foi o repositório que eu fiz para mostrar para o time do Davinho, né, para a empresa do Davinho, o que eu estava pensando de fazer de login, tá? Mas aí eu fiz isso de uma forma para ele, e aí eu abstraí o que eu tinha feito para ele e coloquei de uma forma que eu pudesse colocar num exemplo, né? Então, basicamente ele mostra 3 tipos de tela de login. Ele é uma tela só, na verdade, tem um selector em cima, e aí você escolhe qual tipo de tela você quer ver para você ver se está legal ou não e tal. E aí você pode escolher, e aí ele vai mudando em tempo real, com uma animaçãozinha. E seria legal até de mostrar esse projeto aqui. Eu vacilei de não ter visto antes, mas tudo bem.
Então esse aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz assim, na minha vida. É até legal ver essas paradas aqui com vocês. Mas enfim, beleza. Aí eu vou resumir aqui minha vida. Aí, quando eu comecei, a primeira oportunidade, como eu já falei para vocês 500 vezes, foi a Baires Devs. Baires Devs, ó. Foi a Baires Dev. E na Baires eu entrei, não foi com projeto, eles não pediram nada disso, né? Eles têm a plataforma deles, então você entrava lá na plataforma deles. Não era exatamente o que é hoje, mas a lógica segue mais ou menos a mesma coisa. Se você for lá na plataforma da Baires, você vai ver que eles têm umas paradas de teste, né? Então, assim, você quando entrar na plataforma, você vai poder fazer testes para você entrar, tá? Para você, por exemplo, falar, eu sei front-end, eu sei back-end, não sei o quê, ó. Por exemplo, controle de qualidade, eu não fiz esse teste aqui ainda. Eu vou começar, de repente, eu começo esse teste de QA aqui, ó. Vou começar aqui de sacanagem, só para vocês verem, ó. O idioma do teste eu sempre deixo em inglês, até para, né? Enfim, eu gosto disso. Como eu não quero ser QA mesmo, então eu vou iniciar esse teste aqui para vocês verem. Assim que funciona o teste da Baires. Ele pode ser tanto pergunta aberta, como ele está fazendo aqui. Eu vou fazer um teste em questions aqui, sei lá. Dane-se, cara, eu não quero. Não estamos nem aí, né? Nesse caso aqui do QA, talvez seja tudo aberto, né? Porque QA é uma área muito de interpretação. Então talvez ele não tenha nada. Não sei, eu vou colocar aqui qualquer coisa, galera, e aí a gente vai ver junto, tá? Como mais uma vez, eu não fiz esse teste, eu não sei qual é a resposta. Ó, ele tá pedindo tudo com pergunta aberta, mas isso não é para outros casos. Na verdade, não tinha nenhuma outra pergunta aberta nos testes de React e tudo mais. Ó, não tem, tá? Nos testes de React, de TypeScript, de JavaScript, tudo que eu fiz, ele não tinha pergunta aberta. Foi até chato. Mas, enfim, são esses tipos de perguntas. Inclusive, já teve pergunta com snippet de código e você, tipo, ache qual é o problema desse snippet de código aqui. Então, beleza? Mas, enfim, a Baires foi isso. Aí, enquanto eu estava trabalhando na Baires, eu fiz algumas coisas. Por exemplo, ó, esses Job Search Zip aqui, eu fiz ele enquanto eu estava, tá vendo? Tem uma documentação base aqui, só para ver mesmo. Nesse projeto, eles não queriam que eu hospedasse nada, eles não falaram assim, não preciso, se você não quiser, não preciso, porque a gente vai rodar local aqui. Tal. E eu também não sei se eu hospedei, eu posso até ver aqui na minha Vercel, na minha grande amiga Vercel, acho que eu hospedei sim esse site. E é legal, porque assim, você tinha várias demandas. Cada projeto, cara, cada empresa, cada coisa, ela tem uma demanda, tá ligado? Então, isso que é importante. Ó, foi esse projeto aqui. Aí você tinha um negócio de check jobs available aqui, você entra. Pronto, aí tem um negócio de jobs, eu fiz essa animação por minha conta. Uma coisa, galera, que eu indico para vocês que estão procurando, que estão fazendo teste pra caramba, de repente e tal, eu sempre procuro fazer. Você se atenha ao que é preciso, ao que é necessário, mas eu sempre tento entregar um pouco mais, tá? Isso é meu, assim. Então isso aqui foi a minha forma de entregar um pouco mais. Beleza? Eu sempre procuro fazer uma coisinha a mais. E o detalhezinho que eu fiz, cara, foi um hover de botão. Lembrando, botão é um componente. Para quem mexe com front, né? Botão é um componente. Então eu fiz isso aqui uma vez só e acabou. Eu fiz essa animação aqui uma vez só e acabou, entendeu? Então dá um detalhezinho diferente, uma coisa legalzinha assim que a pessoa pode olhar e falar, pô, que maneiro, não sei o quê. E aí, enfim, tem isso daí. Show? Show? Então, assim, foi esse projeto aqui. Foi um projeto. Se vocês olharem, se vocês forem pesquisar os meus repositórios, vocês vão ver o seguinte: que eles são repositórios que eles vão evoluindo, cara. Isso é muito maneiro, porque você vê que eu escrevi uma arquitetura horrorosa, e aí se você viu meus repositórios mais recentes, assim, pô, a arquitetura já tá muito melhor, bem organizado, tudo bonitinho e tal. Isso aí é foda. E aí eu queria mostrar para vocês um repositório, que é esse aqui, ó. Esse SKU Next. Por que eu quero mostrar esse repositório? Porque esse repositório aqui, eu passei na entrevista, eu recebi o contrato, tá? Então, com esse repositório, com esse código, e detalhe, a documentação não foi eu que fiz, foram eles, né? Você pode ver que é a documentação de teste, mas eles pedem para deixar isso mesmo. A documentação que descreve o teste. E eles pedem para deixar. Então, inclusive, se vocês quiserem ver como funciona, o que era para ser feito, tá aqui, tá legal. O legal desse fork é isso, que tá aqui como o que fazer, né? E aí eu fiz isso com React puro, React Router, usei o Redux, que eles pediram. Inicialmente eu não tinha feito o Redux, tá?
Eu não tinha feito com Redux e detalhe, eu fui muito louco com essa vaga aqui. Por quê? Porque eu não fiz com Redux, eles pediram com Redux, eu não fiz com Redux e eu falei, eu não gosto de Redux e eu acho que a gente consegue fazer isso, trabalhar com gerenciamento de estado global de uma forma mais inteligente, de uma forma mais simples. Na época, pelo que eles tinham pedido, eu fiz com Context API, eu acho. Eu fiz com Context API. Aí eles chegaram, entraram em contato comigo e falaram assim, poxa, a gente viu lá que você colocou, inclusive eu documentei isso sobre essa questão do Redux, e aí eles falaram assim, mas a gente realmente precisa porque a gente já está com a aplicação no ar. E como você teria que dar manutenção, por mais que possa vir a mudar no futuro, ela hoje você precisaria entender do Redux. Então você pode migrar para Redux? Eu falei, claro. Eu migrei para Redux em um dia. Porra, aí os caras ficaram loucos, né? Mas, pô, cara, depois que você faz Context API com Reducer do React, é quase a mesma coisa. Assim, para migrar um pro outro é ridiculamente simples. Então, esse repositório aqui tá bem legal, tá? Aí você vai ver aqui, ó, tem a source bonitinha, já tá bem organizado, entendeu? Tá legal. E esse projeto aqui eu fiz enquanto estava na Bytes. Eu passei por $6.800 essa vaga aqui. Essa 6 mil, para ser mais exato, foram $6.850. Que é mais do que. Ó, eu gosto de ficar fazendo essas contas, não sei vocês, né? Vezes. Hoje seria 4,8, né? Mais ou menos. R$ 32.880 hoje. Na época o dólar estava 5,10. Então, ó, vamos de novo, $6.850 vezes 5,10. R$ 34.935 que eu simplesmente desperdicei. Desperdicei não, né? Não aceitei a vaga. Porque eu estava na Bytes e eu continuei na Bytes, né? Tem essa parada também. Vaga para pleno, ogro.dev no último link aqui, ó. Entra nesse site aqui, ogro.dev. Só isso, ogro.dev. Beleza? E aí você bota aqui, ó, clica nesse link. Aqui você vai achar essa lista e você pode procurar lá, tem vaga para pleno. Show? Cara, Alex, muito obrigado por mandar esses beats e muito obrigado por animar a galera. Era para saber se a vaga era para pleno? Não, sênior, tudo sênior, cara. Tudo sênior. Eu nunca apliquei para pleno. Olha que loucura. Eu comecei a minha vida de programação já trabalhando como sênior. E continuei, apliquei para vagas com sênior e tal. Cara, eu sempre apliquei, na verdade, para qualquer vaga. Essa é a grande realidade. Eu não olhava se era sênior, se era pleno. Eu achava, assim, uma boa oportunidade. Olhava as tecnologias. Eu domino isso. Essa parada aqui eu não domino. Vambora, eu aprendo. Vambora. E aí eu ia. Então, assim, muitas eu não passei, óbvio. Muitas eu passei. O que é a Bytes? A Bytes é uma consultoria, uma empresa. Tá? Sênior de um mês, então? Pode ser. Pode ser. Pode ser visto como sim. Nunca disse que não era, né? Na verdade, se você olhar aí as lives, eu sempre contei a história real. Eu sempre mandei a true da true, pô. Não tem jeito. E eu também não vou ficar escondendo nada de ninguém, não. Não vou ficar aqui me passando por bonzão, não sei o quê. O próprio Alex. O Alex é um cara muito cabeçudo, cara. A gente troca ideia aqui, ele ajuda pra cacete na live aí, movimentando a galera, mas ele é um cara muito inteligente e muito foda de Node, de JavaScript. Ele fala mal, mas ele entende. E ele trabalha com essa porra. E a gente troca ideia. Uma vez eu falei pra ele que eu sabia o que era ring buffer. E aí eu falei que eu fiz um teste pra fazer um ring buffer no JavaScript. A partir desse dia ele, não, beleza. Massa, parabéns. Tu se candidatava pelo LinkedIn? Também, cara, também. LinkedIn aí sempre ajudando pra cacete, tá? Inclusive, quem quiser me adicionar lá, é só entrar no LinkedIn, linkedin.com lá, o IN Pedro Mendes. Ó, deixa meu perfil aqui pra vocês darem uma olhada. IN Pedro Mendes. Mas eu vim aqui direto na parte de jobs, né? E saí aplicando pra tudo. Mas não só no LinkedIn, tá? Eu usava muitas dessas plataformas aqui também, ó. Me cadastrava em quase todas aqui eu tenho cadastro. E isso aí é muito legal, porque a galera começa a te ver, cara, entendeu? O mais importante é você ser visto, você começar a aplicar. Quando você começa a aplicar para vaga no LinkedIn, você melhora o seu perfil, o LinkedIn é engraçado. Às vezes, se você der uma aplicada assim, ó, 2 semanas aplicando, você para um tempo, começa a vir um recrutador do nada. É maneiro isso, entendeu? Então, vale a pena, tá? Então, eu acho que só para resumir bem aqui para vocês, todas as entrevistas que eu fiz lá para fora foram em inglês? Foram, mas... a da Bytes pode ser que ela venha em português,
tá? Então você pode fazer uma etapa em português, porque a Baires tem uma galera aqui do Brasil. Então essas consultorias pode ser que seja em português. Inclusive, tem uma consultoria que entrou em contato comigo, eu estou tentando fechar uma parceria com eles. O recrutador até sinalizou que seria uma coisa legal de fazer e tal, mas ainda não foi para frente. Mas quando isso for para frente, se for mesmo, o que eu quero fazer? Eu quero colocar essas oportunidades dentro da guilda, lá do Discord, do nosso Discord. E aí, quem tiver dentro da guilda vai ter essa oportunidade de ter esse canal direto com esse recrutador. Beleza? Vai ter essa. Eu vou colocar lá qual é a stack, o que a pessoa precisa e tal. E aí eu vou indicar então a pessoa direto para o recrutador. Beleza? Eu estou tentando construir essas relações, galera, para facilitar para a galera que estiver entrando na guilda para se beneficiar junto, para todo mundo tá junto, beleza? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: entrevista para fora. O mais importante, tá? Quando vocês forem fazer uma entrevista para fora, se preparem, conheçam a empresa. Beleza? Isso é muito importante, galera. Quando vocês forem fazer uma entrevista para fora, busca saber o que a empresa faz, tá ligado? Para quando a pessoa vier falar com você, você vai conseguir contextualizar a tua experiência, sabe? No mundo da empresa. Inclusive aquela perguntinha que o recrutador de fora, ele gosta de fazer isso. Você conhece a nossa empresa? Isso é muito importante. Se ele faz essa pergunta, ou ele ou ela, né? Faz essa pergunta, você tem que saber se virar, cara. E aí, como é que tu vai se virar? Sacou? Então é importante que vocês consigam vocês já tenham pesquisado, para na hora que vier essa pegadinha, aí você fala, opa, não, isso aí já foi, isso aí conheço, claro que conheço, a empresa de vocês, faz isso. Aí você pode até fazer uma pergunta assim, mas eu fiquei em dúvida, porque a empresa de vocês pareceu fazer assim, assado, cozido e frito, mas como é que funciona, tá? Entendeu? Puxa uma pergunta, né, da pessoa, tá? Então tem essas situações aí. E aí, curtiu o vídeo? Bom, esse aí, como eu falei, foi só um corte da nossa live, que acontece toda segunda e quarta, às 8 da noite, falando sobre carreira de tecnologia, valeu? twitch.tv/ogrodev ou então youtube.com/ogrodev. Valeu, cola lá.